Tribunal Federal validou a volta do imposto sindical. O julgamento foi concluído com 10 votos favoráveis e apenas um contrário. A contribuição deve seguir o modelo do antigo imposto, que foi extinto após a reforma trabalhista em 2017 e dava mais de 3 bilhões de reais para sindicatos e centrais trabalhistas. O trabalhador que não quiser pagar deve informar que não há interesse em descontar a contribuição da folha de pagamento. Neste caso, ele deve procurar o empregador e o sindicato para negociar. Ou seja, Roberto Mota, vai ser um trâmite, uma burocracia danada para o trabalhador não contribuir, né? Ele vai ter que ir até o sindicato, vai ser uma complicação para ele. Podia ser mais simples, né? Podia ser mais fácil, né? Ele poderia contribuir de forma voluntária. Eu sei muito bem como é essa complicação, Daniel. Eu passei por isso. Eu muitas vezes fiquei naquela fila enorme que se formava na frente do sindicato. Você tinha que levar uma carta de próprio punho e entregar lá. Coitados dos trabalhadores brasileiros. Eles não têm nenhuma chance. É muita gente querendo cuidar do trabalhador. Um dos meus gurus é o americano Thomas Sowell. Thomas Sowell é pensador, é economista, tem livros maravilhosos. Thomas Sowell fala da visão dos ungidos. Os ungidos são um grupo de pessoas que sabe como nós devemos viver as nossas vidas melhor do que a gente sabe. Os ungidos, eles costumam se reunir em gabinetes e nesses gabinetes eles tomam decisões que vão afetar o meu futuro, o seu futuro, o futuro dos nossos filhos e netos. Mas nós nunca somos consultados, nós somos apenas informados depois. E o Thomas Sowell, ele destaca um aspecto muito curioso dessas decisões dos ungidos. Inclusive se aplica nessa decisão do imposto sindical. Nenhuma das pessoas que estão tomando essa decisão será afetada por ela. Pois é, a gente continua gerando com os nossos comentaristas. Cláudio Dantas, em Brasília. Dantas, o que achou dessa decisão do STF que autorizou a volta do imposto sindical? A justiça foi feita? Olha, é complicado, né? Novamente nós temos aí uma situação típica, né, do Supremo legislando. Esse é um caso que já foi decidido. Nós tivemos uma reforma trabalhista. Essa reforma foi aprovada, foi sancionada, foi debatida em 2 casas. Não é possível que 11 ministros decidam desfazer algo que foi debatido pelos representantes do povo, eleitos legitimamente e sancionado pelo presidente da República. E o faz em função de quê? De interesses setoriais. Ora, se esses interesses não estão representados no Congresso, não é no Supremo, em gabinetes de A ou B que estarão. Então, é uma decisão que representa um retrocesso. Além de um atropelo institucional, mais um, é um retrocesso. Um retrocesso por quê? Porque os sindicatos no Brasil, eles se empoderaram através justamente dessa contribuição obrigatória, né? Que é contribuição obrigatória, 3 bilhões, o que eles fizeram pelo trabalhador com esse dinheiro? Eu já publiquei inúmeras matérias sobre o balcão de negócios que virou essa história de sindicato no Brasil. Balcão de negócio. O trabalhador fica na mão do sindicalista que não trabalha, está ali para intermediar interesses do trabalhador. Na verdade, muitas vezes ele está intermediando o interesse do patrão, está vendendo muitas vezes uma greve, um direito de greve, uma paralisação. Ora, se você quer dinheiro porque precisa movimentar ali, fazer uma negociação de um dissídio, algo do gênero, que seja feito pontualmente, como se faz. Você quer fazer um processo legal, contrata um advogado e paga ali os honorários do advogado. Agora, uma contribuição obrigatória, frequente, para que o sindicato atue uma vez no ano, ou faça o quê? Faça ali uma burocracia de dispensa do funcionário, não se justifica. Basta olhar como é que vivem esses sindicalistas, esses líderes sindicais, como nababos, sindicatos que também não têm transparência nas suas contas. Está tudo errado.
está tudo errado. E essa história de, não, o trabalhador vai poder ir lá e dizer que não quer, etc. Quem vai ter informação? Quem nos assiste, sim, mas tem milhares que não. O sujeito vai ler, vai saber, vai se informar. Quem é que vai saber que tem o direito de dizer não? Fora o assédio que você sofre, que o trabalhador mais humilde vai sofrer, porque ele vai sentar com o sindicato e o sindicato vai falar, você vai realmente não contribuir? Mas aí a gente não vai poder defender os seus interesses. Aí já vira aquele assédio ali, o sujeito vai dizer, não, tudo bem e tal, não sei o que, é só um dia mesmo. Sabe, é um negócio assim, sem parâmetro, não existe no mundo. Não existe no mundo. O resultado, a gente viu, caiu de 3 bi para 100 milhões, os sindicatos perderam força e a economia deslanchou. Deslanchou. Né? Infelizmente a gente vai ter um retrocesso, esse retrocesso com impacto para o próprio trabalhador. Agora, no dia do trabalhador, a gente vai ter aquela Avenida Paulista cheia de balões, de gente com camisa, com boné, tudo pago pelo trabalhador. No carro 0 quilômetro, né, Dantas? Pois é, bem lembrado. Agora, Zé Maria Trindade, eu acho muito curioso, porque eu estou observando os comentários das pessoas, as pessoas trabalham, né? Várias delas são registradas no sistema CLT, alguns empreendedores possivelmente. Agora, a maioria aqui se colocando contra a volta do imposto sindical obrigatório. E aí eu te pergunto, Zé, os sindicatos ricos com muito dinheiro ajudam o trabalhador no quê? Pois é interessante que esta decisão do Supremo, a legislação, regulamenta uma situação nova, né, e diferente do que era antes e aponta para um futuro diferente. A hermenêutica jurídica, eu lendo recentemente sobre a hermenêutica da ética, eu aprendi essa história, a origem da palavra, né, e vem muito ao encontro do que disse o Mota, é sobre o deus Hermes. O Deus que era responsável para decifrar as mensagens e dizer aos mortais o que Deus queria dizer para eles e o que eles deveriam pensar. Era o papel do Deus Hermes, o Deus dos viajantes, dos negociantes e dos ladrões. Hermes. Então, a função dele era essa. Então, esta hermenêutica nova vem nos dizer o que nós queremos, o que nós deveremos fazer. Esse caso aí do imposto de um dia de trabalho para os sindicatos é muito complexo. Não poderia ser decidido no Supremo. De novo, o Congresso Nacional decidiu não ao imposto sindical. E eu devo fazer justiça. Os grandes sindicatos, CUT, CGT e tal, esses sindicatos não querem o imposto sindical. Não queriam, não lutavam a favor. Os pequenos, sim. E os minúsculos, mais ainda. É porque as pessoas não sabem, quando fala sindicato, pensa em CUT, CGT, Força. Não. Existem milhares de sindicatos que você nunca ouviu falar. E talvez você vai contribuir para um sindicato que você nunca ouviu falar. Uma carta sindical foi vendida aqui. Eu estou dizendo foi vendida porque eu vi a investigação. Foi vendida por 4 milhões de reais. Era o preço de uma carta sindical. Se alguém compra uma carta sindical por 4 milhões, é claro que ele vai faturar 20 milhões. E assim, encheram o país de sindicato, porque uma carta sindical é um monopólio de um sindicato num determinado município, porque a unicidade sindical, ela até hoje existe, né? E aí se criava o sindicato dos funcionários de sindicatos, sindicato dos lavadores de carro. Então, se alguém é funcionário que se enquadra em lavador de carro, o dinheiro vai para o sindicato desconhecido, não é só de costureira, de lavador de carro. E ali atrás dessa carta da contribuição. A economia livre tem que ter sindicatos, desde que haja desregulamentação, para o sindicato funcionar ali como intermediário. E os sindicatos patronais, como CNI, CNT e outros, as confederações, os sindicatos estaduais, recebem dinheiro público, recebem também. É preciso ter para defender as categorias. O que está errado é essa situação de você não sabe nem para qual sindicato você contribui, né? Eu sei, sindicato dos jornalistas, mas o pessoal que trabalha, por exemplo, na administração de um jornal,
Não sabe, vai para o sindicato dos motoristas, sindicato dos secretários, sindicato dos faxineiros e assim por diante. Olha que complexidade. Então está na hora do Congresso sentar e discutir isso aí sobre a regulamentação dos sindicatos. Eu sugiro que esta regulamentação seja espontânea. Eu vou me sindicalizar em tal sindicato. É a lógica. O que é ilógico é a hermenêutica definir isso aí sem passar pelo Congresso.